Então, a aula 2 de hoje. Então, eu fiz um retrospecto, acho muito importante entender bem esse princípio do que é a igreja, né? Porque a Bíblia fala de um mistério que seria revelado para todos. Que mistério é esse? É a igreja que foi revelada por Jesus, né? Então, está aí em Efésios 3:5, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, mas agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. É a igreja revelada na morte e ressurreição de Jesus, que recebe todos. Temos que entender esse princípio. Oi, se você quiser mexer a câmera, eu vou sair do vento aqui, que a minha voz daqui a pouco acaba. Vou até jogar isso aqui para cima. Isso aí é a igreja do Senhor Jesus? O que vocês acham? Alguém acha que isso aí é a igreja? Levanta a mão. Muito bem. Bonito, né? Olha aí, ó. Essa é uma igreja católica, ela é do lado do Templo de Salomão, né, construído pela Igreja Universal. Essa aqui é a Assembleia de Deus, também é um dos prédios, né, dentre milhares. Olha aí. Essa aí é a igreja do Senhor Jesus? Não. Aí é onde parte da igreja se reúne, né? Então, nós não podemos esquecer, todos aqueles que entregaram suas vidas para Jesus, e tem seu nome escrito no livro da vida, esses são a igreja de Jesus. Nós não sabemos, só o Senhor sabe, quais as pessoas de Ariquemes que são dele. E como eu disse, eles estão em todos os lugares, em todas as localidades. Na Assembleia, na Metodista, na Presbiteriana, no Auditório, na Igreja Católica. Tá? Em todos os lugares tem pessoas com seus nomes escritos no livro da vida. Então, a igreja em Ariquemes, ela compreende toda a população de Ariquemes que entregou sua vida para Jesus. Parte dessa população congrega no auditório, que somos nós. Então, a gente não pode achar que somente nós somos a igreja. Não. A igreja são todos que entregaram a sua vida para Jesus. A igreja não tem templo, ela não tem paredes, né? Ela é invisível. A Igreja Universal, só o Senhor conhece. Agora, a igreja local, parte dela está aqui, no abrigo, nesse momento, ela é visível. Eu estou olhando para vocês, vocês estão olhando para mim. Então, essa igreja é visível. Eu sei se todos aqui são convertidos? Eu imagino que sim. Num domingo de manhã, muitos estão fazendo outras coisas, né? Cuidando do sua própria ocupação, vocês estão aqui, né? Então, eu creio que todos vocês pertencem a Jesus, mas só o Senhor sabe. Mas essa igreja é visível, né? Então, igrejas são vidas que se entregaram ao Senhor Jesus e têm seus nomes escritos no livro da vida. Vamos falar um pouquinho de Paulo, né? Por quê? Porque Paulo foi quem iniciou a igreja. Jesus é o Senhor da igreja. Ele morreu e ressuscitou. Todos aqueles que entregam a vida para Ele também ressuscitarão. Somos a igreja do Senhor Jesus. Mas quem começou a organizar, a pregar e a fundar igrejas nas localidades foi o apóstolo Paulo. Tá? Paulo, antes de se converter, ele já era uma pessoa dedicada a Deus, né? Ele estudou com os mestres da época, né, do judaísmo, e ele era zeloso pela religião.
quando ele ficou sabendo dos cristãos, ele se apresentou para perseguir os cristãos, para aprisionar e, se preciso, até matar, porque ele era um religioso. Na verdade, é porque ele não cria em Jesus. Ele não tinha ainda tido encontro com o Senhor Jesus. Mas ele cria na lei em Deus. Ele cria na lei, ele conhecia tudo que era do Velho Testamento, tá? Mas era uma pessoa religiosa como muitos ainda são até hoje. As pessoas, eles vivem de acordo com esse mundo, vamos dizer assim. Eles querem a salvação, mas também não querem deixar as coisas desse mundo. Então, existe uma mistura, vamos dizer assim, entre as coisas do mundo e as coisas de Deus, que a gente vê depois, lá pelo ano 400, né? Quando Constantino deixa de perseguir os cristãos, a igreja e Estado passa a ser uma coisa só. E não é. Tá? O povo judeu é um Estado teocrático. Eles vivem em função do Velho Testamento, vamos dizer assim. Então, eles misturam, né, o seu dia a dia com as coisas do Senhor. E Jesus disse: meu reino não é desse mundo. Mas a religião vive como se o reino fosse aqui. E aí você vê pessoas até hoje, né, buscando só bem-estar pessoal. Usa a religião para benefício próprio. Como a gente vê tantos políticos, né? Que é o exemplo que a gente mais tem hoje em dia. Aquela cena dos políticos se abraçando e orando após a divisão do dinheiro roubado entre eles mesmos. Eu jamais vou esquecer, e acho que vocês também não. Já tem quase 20 anos. Dinheiro roubado, dinheiro do governo que eles roubavam. Eles dividiam entre eles, evangélicos, tá? E faziam uma oração de agradecimento pelo dinheiro que eles haviam roubado. Então, não é essa a igreja. O nosso pensamento tem que avançar muito nas coisas de Deus. Muito. Para ter o quê? Aquilo que o Espírito diz, discernimento. Aquele que tem o Espírito Santo de Deus em si, ele não é enganado pelas coisas do mundo. Ele vive no mundo, ele segue as leis, ele trabalha. Se ele é patrão, ele contrata o empregado, ele assina a carteira, ele faz tudo. Mas ele sabe, o interior dele tem discernimento. E o discernimento é aquele que Jesus deixou. Ame o seu próximo, ame a Deus sobre todas as coisas, e o seu próximo como a você mesmo. Não importa se o próximo não é aquilo que você imagina como pessoa ideal. Essa é a conversão de Paulo, né? Atos 9:3. Ele ouviu o Senhor Jesus dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele estava perseguindo a igreja. Então, se Jesus é a igreja, como Saulo estava perseguindo os cristãos, ele estava perseguindo a igreja. Então Jesus fala: por que você me persegue? E ele responde, o que ele responde? Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Ele diz: quem é o Senhor? Então ele reconhece que Jesus é o Senhor naquele momento, né? E ali começa a conversão dele. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios,
dos reis e dos filhos de Israel. Aí é o próprio Senhor, Espírito, se manifestando sobre a pessoa de Paulo, né? Então aquele que perseguia, agora passa a ser perseguido. Deus revelou pessoalmente a Paulo a incumbência de compartilhar com os cristãos gentios. Então a igreja, ela avançou nesse momento, né? Ela passou, a salvação passou a ser para todos. Não havia um povo privilegiado, né? Paulo foi a primeira pessoa que pregou para todos, né? Semana passada vocês lembram que eu falei do desentendimento com Pedro, né? Porque Pedro ainda não havia entendido que a salvação é para todos. E ele se relacionava mais com os judeus convertidos, né? E que achavam que para ser salvo tinha que ser circuncidado. Então estavam presos às coisas desse mundo, né? E aí Paulo ensina que a circuncisão deve acontecer no coração. O que é a circuncisão? É um sinal de que eu sou do Senhor. Então esse sinal é o nosso coração. E as pessoas vão olhar para nós e vão ver em nós a pessoa de Jesus. Se a gente falava palavrão, não fala mais. Se a gente falava mal do governo, não fala mais. Se a gente se manifestava a favor disso ou aquilo, nós não nos manifestamos mais. Porque a partir de então, o que importa são as nossas ações. Como é que a gente age? O que a gente é? A incumbência que Paulo tinha não era de ser pelo mundo, afora, plantando igrejas e delegando responsabilidade. E deveria doutrinar os povos convertidos para que pudesse caminhar com seus próprios pés. Por isso que Paulo ensinava e ensinava. Em Antioquia ele ficou 3 anos ensinando. Então ele sabia que era muito importante ensinar. E por isso que a gente vai ver muitas pessoas, durante as nossas aulas, que tiveram essa preocupação de ensinar. Irineu de Leão, o seu livro Contra as Heresias, tem 5 volumes. Né? Então é muito maior do que a Bíblia. Com uma única preocupação: ensinar a respeito do Espírito Santo. Ensinar a respeito da pessoa de Deus, da pessoa de Jesus. Então muitos homens tiveram essa preocupação e têm até hoje, né? No princípio, os primeiros cristãos, quando Jesus subiu ao monte, né? E os apóstolos e muitos foram lá, e ele subiu aos céus, ele falou assim: vou para o Pai, mas deixo-vos o Consolador. Aquelas pessoas que estavam ali tinham plena certeza de que Jesus voltaria para resgatar a igreja, né? E muitos ficaram esperando, foram para o templo, né? E ficaram lá esperando, até que o Espírito Santo se derramou sobre todos, e milhares, né, foram batizados. Mas nesse início, até o ano 300, 400, né, 500, 1000, as pessoas ainda achavam que Jesus ia voltar brevemente, vamos dizer assim. Até mais recentemente, né, teve pessoas que marcou data. Naquele tempo também haviam profetas, né, entre aspas, que marcavam data para a volta de Jesus. Mas se a própria palavra diz que ninguém sabe a hora nem o dia, como é que o homem marca a data, né? Por volta do ano 172, Montano disse que Jerusalém iria descer dos céus, né? Então, até hoje, as pessoas criam uma doutrina falsa e tem
muitas pessoas que caminham com aquela pessoa. Eu, quando cheguei em São Paulo, longe de casa, você fica muito vulnerável. Quem saiu de casa, jovem, sabe disso. Então você se apega com pessoas que te abraçam. E teve um grupo que abraçou a mim e outros amigos meus. E era um grupo religioso. E eles diziam que Jesus já havia nascido, estava vivo, e era um coreano, Reverendo Moon. E eu acreditei naquilo. E teve amigos meus que deixaram a faculdade, né? A Rosângela deixou a faculdade e passou a viver só com aquele pessoal. Né? E eles tinham data para que a igreja subisse, né? Porque Jesus já estava aqui. Então, olha, eu passei por isso, não sei vocês, né? E eu me sentia muito bem naquele lugar, porque eles cantavam músicas lindas, né? Se abraçavam e a comida era boa. É. Eu praticamente passava fome em São Paulo. Aí, de repente, um lugar onde você podia comer à vontade. Olha, foi a graça de Deus que eu não larguei tudo, né? Mas tem muitas pessoas que ainda se deixam enganar, tá? Hipólito de Roma disse que seria no ano 500, né? Como é que ele chegou a essa data? Ele fez umas contas a partir do livro de Daniel, sabe? E colocou números e anos e chegou a uma data X. Muitos fizeram isso e muitos foram enganados, né? Eu nem vou entrar em detalhe, né, como é que ele fez essa conta aí, porque não importa. O que importa é nós termos essa certeza, né, de que aquele que tem o Espírito de Deus não é enganado. Então, a partir do momento que eu entreguei minha vida para Jesus, isso não aconteceu mais. E eu, quando estive lá naquela religião que eu falei para vocês, você não era convidado a entregar a sua vida para Jesus. As práticas eram outras. Então está em Mateus 24, 36 e 37, né, aquilo que eu acabei de falar. Mas o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente Deus Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, né? No tempo de Noé, ninguém esperava que aconteceria o que aconteceu. Mas aconteceu. E a maioria se perdeu. Então, não importa, o nosso tempo, ele é agora. Nós estamos vivos hoje. Nós temos nossos filhos, sobrinhos, pessoas, irmãos, parentes. Nós temos que viver a verdade do Evangelho. Porque as pessoas estão olhando para nós. Ontem eu fiquei muito feliz. Muito. Né, de ver a Laura lá na frente. Eu falei, mas que menina corajosa. Quantos não têm coragem de subir lá, né? E ela foi e deu o recado direitinho. Não é? Ela está observando, ela está vendo. Ela está participando. Vamos falar mais um pouquinho de Irineu de Leão. Olha, quando a gente começa a estudar a respeito da história da igreja, são milhares de informações. Vocês não imaginam o que tem. Eu não consigo imaginar. Então, eu falo, Senhor, onde é que está a informação? Aí o Senhor apresenta, eu pego, e o Espírito Santo vai discernindo. Né? Mas vocês podem estudar, porque tem muita coisa. Então ele é chamado de o pai da ortodoxia cristã e o primeiro grande teólogo sistemático da igreja. Os seus escritos são uma resposta direta ao sério desafio e ameaça representado pelo gnosticismo, né?
Vamos falar mais um pouquinho do gnosticismo, porque ele é muito presente nos dias de hoje. As pessoas estão atrás de coisas complexas. Sabe, eles se deixam envolver por escritos fantasiosos, que tenham, sabe, né? Então, no caso de gnosticismo, eles chegam a dizer que existem 2 mundos, existem eons, né? E outras coisas que eu passei a ver em filmes, né? Os cineastas, né, tem ali no gnosticismo, né, uma ampla rede de pesquisa para fazer filmes. Avatar, né? Eu assisti. Demorou, porque eu não consegui achar graça naquilo. Os deuses astronautas, os códigos da Vinci, todas as reportagens que saem na mídia acerca do Evangelho de Tomé, Evangelho de Maria Madalena, Evangelho de não sei quem, são gnósticos que escreveram, deram esses nomes para ter credibilidade. E desde aquela época foram rejeitados. Foram rejeitados por pessoas levantadas pelo Senhor, né? Irineu de Leão é uma dessas pessoas. Então está aí, né? Mais um pouquinho. Teologia sistemática é uma tentativa de organizar as principais doutrinas bíblicas. Os diversos temas encontrados nas Escrituras são desenvolvidos e organizados a ponto de serem compreendidos e formarem um núcleo de crenças e doutrinas cristãs. São pessoas, como eu falei, que buscaram e buscam até hoje verdadeiramente pregar o Evangelho. O Evangelho é simples, simples. Mas para você falar a respeito de algo tão simples, né, como a salvação, como a Trindade, muitos sentiram necessidade de escrever muita coisa. Contra as heresias mesmo, eu falei para vocês, são 5 volumes. Né? É muita coisa escrita. E por quê? Porque eles tinham que combater pessoas que estavam enganando o povo. E aí tinha que combater ponto a ponto. E como eu falei, as artimanhas de Satanás para enganar o povo, elas são imensas. Irineu de Leão é um pastor e mestre da igreja, um homem preocupado com a integridade da mensagem cristã e com a unidade, paz e prosperidade do corpo de Cristo. Ele é, acima de tudo, um teólogo bíblico no sentido de que para ele a tradição bíblica era a única fonte da fé e o verdadeiro fundamento da teologia. Né? Então nós temos que buscar nas pessoas que verdadeiramente têm uma vida, vamos dizer assim, com o Senhor. Como é que ele escrevia, né? Claro que o Espírito Santo ensinava muito, mas ele também pesquisava, né? Procurava os escritos que muitos a gente não conhece até hoje, mas certamente tinha, né, na época. Nesse esforço, ele foi imediatamente seguido pelos grandes pensadores do 3º século, tá? Nós estamos falando do 3º século. Especialmente Tertuliano, que viveu de 155 a 222, e Orígenes, de 185 a 254. Irineu nasceu entre os anos 120 e 140 na Ásia Menor, provavelmente em Esmirna. Era ainda menino quando conheceu Policarpo. Olha como eu falei, né? Quem era Policarpo? Policarpo era um dos discípulos do apóstolo João. Então Deus deu essa graça para Leão, para que ele tivesse contato com alguém que viveu com o apóstolo. Né? Creio que daí veio muito daquilo que ele deixou registrado. Né? Morreu por volta de 202, na perseguição movida pelo imperador romano Septímio Severo. Né? Nessa época, como vocês sabem, a igreja era perseguida e aqueles que confessavam a fé cristã eram mortos.
muitos, para escapar da morte, tinha que dizer não, né? Tinha que não confessar Jesus. E eles morriam porque eles realmente não voltavam atrás, na convicção, né? A convicção do homem, o homem ele tem convicção por muita coisa, até mesmo por coisas erradas, né? O homem tem convicção e morre por elas, né? Todos os dias a gente vê pessoas morrendo por engano. Então eu volto a dizer, é muito importante, aquele que tem o Espírito de Deus nele, ele não é enganado, tá? Então consulte o Espírito do Senhor quando você ouvir alguma coisa. Aprenda o máximo que você puder. O conhecimento é precioso. Eu estava falando para vocês, ainda há pouco a respeito das cidades, né? A gente vai ver que Agostinho, ele tem um livro a respeito da organização social. Ele achava muito importante as pessoas viverem bem em sociedade, serem prósperas, né? A cidade ter saneamento. Ele achava importantíssimo isso. Por quê? Porque esse conceito de viver bem em sociedade, ele vem lá dos gregos. Por isso, então, que as pessoas dizem que há uma mistura, né? Do pensamento cristão com o pensamento grego em Agostinho. Mas é porque a prosperidade é uma graça de Deus. Não a prosperidade daquele que acumula, mas a prosperidade daquele que sabe que ele foi escolhido por Deus para abençoar as pessoas. Com comida, com a palavra, com o abraço, sabe? Você não se apega a nada, porque você tem o entendimento de que você não tem nada. E você tem tudo, que é o Senhor Jesus. Então as coisas do mundo não nos engana, vamos dizer assim. Você falou o nome do livro, Civitate Dei. De Agostinho? Mais para frente um pouquinho, eu vou citar. Então, Contra as Heresias, 5 volumes, né? E de menor tamanho, demonstração da pregação apostólica, né? Então, aquilo que os apóstolos pregavam, como eu falei, ele foi na fonte. Sabia do que estava falando, né? Olha aí, foi descoberto em 1904 e publicado em 1907. Então, os escritos de Irineu são recentes. A descoberta pelo homem, né? Não sei por quanto tempo eles foram apreciados, vamos dizer assim, na história, né? Mas eles ficaram esquecidos e foram redescobertos agora. Tem muitos livros sendo descobertos recentemente, né? Importantíssimos para o nosso conhecimento da igreja, né? Olha aí, Agostinho de Hipona. Então, como eu falei, tem muitas pessoas, né, que a gente poderia estudar. Eu escolho aquele que o Senhor vai colocando, né? Agostinho de Hipona, eu vim conhecer aqui, né, porque nós temos essa graça, vamos dizer assim, de aprender. E Agostinho foi uma pessoa que observou a vida no seu tempo, vamos dizer assim, e num determinado momento da vida dele, ele se entregou para o Senhor Jesus. Ele não era uma pessoa que andava com Jesus, pelo contrário, ele era uma pessoa que aprontava, né? Ele vivia mesmo no mundo. Mas, num determinado momento da vida dele, ele tomou uma posição, e a posição que ele tomou foi radical, como a maioria de nós, né? Não é?
Não existe. Tem pessoas, vamos dizer assim, que aparecem mais, né? Quando aprontam, outros menos, né? Porque fazem escondido. Mas o homem sem Jesus, ele peca o tempo todo. E mesmo convertido, nós continuamos sujeitos ao pecado. E às vezes derrapando feio, mas nos arrependendo. Só o Espírito Santo pode trazer para o homem o arrependimento. Então ele nasceu em Tagaste no dia 13 de novembro de 354, Argélia, próximo a Hipona, na época, províncias romanas do norte da África. E ele era descendente de berberes, mãe cristã, e o pai sempre foi pagão. Então, Agostinho era africano. Eu não cheguei a pesquisar, mas Argélia, todos nós já ouvimos falar sempre, e dá para a gente ter uma noção. Porque quando a gente fala em África, as pessoas pensam só na África negra, mas o continente africano é imenso. E ele nasceu nesse lugar. A conversão dele se deu através de uma crise espiritual. Creio que todos nós, houve um momento que a gente tomou uma posição. Por quê? Porque a gente vive de acordo com as coisas desse mundo. Nós crescemos, a imensa maioria, na religião, onde a gente aprendeu que você é santo no templo, durante a missa, o culto, e fora, você não precisa ter uma vida reta. Então a gente vive uma vida de hipocrisia, de mentira. E a gente vê muitos vivendo dessa forma, e achando que a vida é isso. Então, você deixar esse sistema é difícil. Para alguns, talvez não seja tão difícil, porque o Senhor, Ele vive buscando ao homem, Alguns demoram mais, para se render ao Senhor. Paulo se rendeu de imediato, não é? Mas também, pelo tamanho da religiosidade de Paulo, ele tinha que levar um tranco, e que tranco que ele levou. Mas ele se entregou de imediato. Na verdade, a leitura, o aprender a ler, muda totalmente o ser humano. Claro que existem pessoas que são sábias ao extremo, eu conheci muitos, e com pouca escolaridade, mas a grande maioria, a mente só abre a partir do conhecimento. E aí você vai ampliando, porque quando você começa a ler, eu observei isso na minha família, meus pais eram analfabetos. Minha mãe aprendeu a ler com o Mobral, com quase 50 anos. E meu pai leu muito pouco. Meu pai não terminou o primeiro ano, mas dava aula.
na escolinha que tinha lá no sítio. E eles eram muito sábios, os dois. Às vezes eu me pergunto, eu gostaria de ser tão sábio quanto eles. Mas a leitura, sabe, o ouvir, o aprender, ele abre a mente do ser humano. Abre a mente. Então, como eu falei, ele teve uma crise espiritual, ele vivia como um romano pagão, e ao ler a vida de Antônio do Deserto, de Atanásio de Alexandria, olha só. Então ele sabia ler, né? Ele foi alfabetizado. E a posição dele foi após uma leitura. Então esse Antônio do Deserto certamente escreveu algo muito importante. Mas eu não conheço. Não sei se alguém conhece. Santo Antão. Ah, tá. Aí sim. Sim, Santo Antão eu já li. Então, tá vendo? O conhecimento amplia o conhecimento, né? Santo Antão foi o primeiro monge, o primeiro a viver retirado, né? Não é? Então, Agostinho decide se converter ao cristianismo e abandonar sua vida antiga de hedonismo. Hedonismo é você viver de acordo com os prazeres do mundo. Ele era uma pessoa voltada para o prazer carnal, né? E ele deixou isso. Então assim foi até a sua morte em 430 e nos deixou um legado. Olha só, gente, eu fiquei impressionado. 113 livros, obras, né? Entre tratados filosóficos, teológicos, comentários de escritos da Bíblia, sermões e cartas. Segundo Agostinho, a interpretação da Bíblia deveria ser feita de acordo com os conhecimentos de cada época, de modo a provocar releitura dos textos sagrados. Olha só. Ele teve esse entendimento de que a língua humana, ela é viva, né? Não é? Ela é constante, ela se transforma. Né? Como eu falei para vocês, né? O significado da palavra idiota no primeiro século era muito diferente de hoje. Mas quando você vai na raiz da palavra, você percebe a relação, né, que existe. E aparentemente algo que é diferente não é, né? Então, como eu falei, o idiota era aquele que vivia à parte, né? Vivia sozinho, um ermitão. Né? E essa pessoa, para Agostinho, essa pessoa estava conduzindo a sua vida de forma errada. Né? Ele devia fazer parte da comunidade, do lugar onde as pessoas viviam, nas cidades principalmente. Por isso que ele tem um livro a respeito das cidades, da importância, né, das pessoas participarem do processo civilizatório. Hoje nós estamos meio assim, desanimados, né, com isso. Porque o sistema do mundo a cada dia se afasta mais daquilo que é correto, né, aos olhos daquele que tem o Espírito Santo. Então as pessoas também acabam se afastando. Mas Agostinho ensinava que não, que nós temos que cuidar do lugar onde a gente mora, e para isso todos têm que se envolver. Então é burro aquele que se separa, é idiota. Né? Então a prosperidade vem daí. Por isso que a gente vê uma prosperidade imensa do povo que detinha o conhecimento, como eu falei, que era o povo grego, né? O povo romano. Né? Então hoje nós temos, né, a Bíblia sendo reescrita, né, na linguagem atual, a cada dia. Né?
Para quê? Para que as pessoas compreendam. Defensor da predestinação divina. Curiosamente, pregava que o caminho para a verdade estava na fé. Contudo, seria a razão, conhecimento, o melhor caminho para provar a validade das verdades. Então a gente tem Calvino, que é a predestinação, né? E o outro... Predestinação tem vários pegadinhas, esse termo foi tão criticado que ficou com um significado pejorativo. Predestinação nada mais é do que Deus é soberano e tem a última palavra. E todos nós concordamos. Deus é soberano e tem a última palavra. Soberano, realmente, ele é soberano. Eu tenho esse entendimento hoje, né? Então aquilo que eu não compreendo, amém. Né? Mas Agostinho, ele via esses dois lados, vamos dizer assim, né? Então ele achava que era importante se esforçar, aprender, né? Mas não se esforçar no sentido de ser merecedor, tá? Então eu vou me esforçar, vou ser bonzinho, vou ajudar os pobres, distribuir cesta básica, vou fazer penitência, vou viajar até Aparecida, né? Para ser merecedor da salvação. Não. Ele achava que o que levaria o homem, vamos dizer assim, né, a aprimorar a sua conversão, era o conhecimento. E eu creio que é assim. Porque enquanto nós estivermos nesse mundo, sempre vai ter algo cutucando na nossa mente, né? Com relação à salvação, a Jesus, a pessoa de Deus, ao Espírito Santo. Então é o conhecimento que vai nos alicerçar, como homem, como ser humano, sujeito às coisas desse mundo. A fé é algo que vai além, né? Além. É aquilo que me faz caminhar com o Senhor, a não buscar o caminho da perdição, né? Andar no caminho do Senhor. Seus escritos influenciaram Tomás de Aquino, o qual fizeram uma nova síntese do pensamento filosófico grego e cristão, e o teólogo João Calvino, né? Isso aí nós vamos estudar mais à frente. Suas obras são reeditadas até os dias atuais, das quais se destacam Confissões, que é uma autobiografia, vamos dizer assim, não é tão comum nos dias de hoje, né? Toda pessoa famosa tem uma autobiografia, né? Ou alguém escreve a respeito da pessoa. Né? Agostinho já fez isso lá atrás. Né? Ele mostrou a pessoa dele através desse livro, né? Todos as suas dúvidas, vamos dizer assim, a sua caminhada, né? Eu não li o livro, né? Mas de acordo com a vida dele, né? A gente tem uma noção, vamos dizer assim, do que está nesse livro. Imagina, eu realmente gostaria de ler, mas é muita coisa para ler. Da Trindade, né? Onde se dedica ao relato da divindade nas pessoas e da cidade de Deus. Sua obra mais conhecida, onde explica a cidade terrestre como a imitação da cidade celeste. Quando a gente escuta falar da Nova Jerusalém, né, que desce dos céus, a gente imagina tanta coisa, mas nós só vamos saber mesmo quando acontecer. Mas Agostinho, ele procura dar às pessoas, vamos dizer assim, um entendimento do que é
essa Nova Jerusalém. Por isso que ele era uma pessoa tão preocupada, vamos dizer assim, das pessoas serem zelosas. Ser zeloso é algo muito especial nas nossas vidas, né? Olha, uma pessoa planta um pé de tomate, né? E usa tudo o que, vamos dizer assim, a ciência fornece. E outros conhecimentos, vamos dizer assim, com relação a adubo e tudo mais, né? E na mesma situação, condições climáticas e tudo mais, um outro planta o mesmo pé de tomate, né? Aí fica a coisa mais linda, cheio de tomates, e o outro, sabe, os tomatinhos miúdos. Vocês conhecem pessoas assim, né? Eu conheço muitas pessoas assim. Aprendi com a minha tia Nega, né, que tinha o jardim mais florido que eu já vi até hoje, lá na roça. Tem plantas que são muito frágeis, né? As mulheres conhecem mais o beijo, né? Conhece aquela plantinha? Dá uma florzinha que chamam de beijo. O cravo, né? E eu ficava, sabe, ansiando para que o dia amanhecesse só para ir lá junto com a tia Nega, ver as plantinhas nascendo. E ela tinha o jardim mais bonito. E tinha pessoas com o mesmo esforço dela, tá? Então é algo que vai além, que nós não conseguimos compreender. Então Agostinho tinha essa certeza, né, de que as pessoas podem sim aprender, crescer, fazer melhor o seu lugar, sabe? Certa vez eu li que uma das características, né, vamos dizer assim, de que a pessoa já é um idoso, é quando ele começa a varrer a calçada. Gente, é algo tão simples, né? Varrer a calçada, pouquíssimas pessoas varrem. Mas olha, já tem mais de 20 anos, ou 30, sei lá, que eu varro a calçada. Então, às vezes as pessoas falam, que idade você tem, Gilmar? Eu falo, mais velho que eu, só Matusalém. Né? Porque tem essa preocupação, sabe? E tiro todas as folhinhas, hein? Até aquelas que estão assim, dentro às vezes das pedras. Outra coisa também é da feira. Já reparei que no domingo de manhã só dá velho na feira. Só. Então, para vocês verem que o tempo traz essa sabedoria, né? Não é? E nós temos isso vem lá da nossa essência, né? Nossa essência. O Espírito Santo, ele é zeloso. Certamente ele gosta de tudo feito da melhor forma. Como é que você vai ter a sua casa de qualquer jeito? As pessoas não marcam hora para ir na sua casa, né? E na minha casa vai muita gente o tempo todo. Então a casa tem que estar sempre limpinha, né? Então 4h30, 5 horas da manhã eu já estou limpando tudo, né? Quando é 8h30, 9 horas já estou dormindo. Então você tem, sabe, esses dias eu tirei umas fotos lá na agência, né, um jardim lindo, e coloquei no Facebook, né? Muitas pessoas não acreditaram que aquele jardim é ali onde eu trabalho, né? Mas tem que ser. Esses dias eu fui no consultório da doutora Priscila, né? E vi aquelas plantas assim, através do vidro. Gente, nós temos que zelar, né? Cuidar. Nós vivemos em cidades, em comunidades. Então, me entristece demais nós não termos um plano de saneamento em Ariquemes, sabe?
Nem sei se os nossos netos vão ter esse privilégio, né? Foi ditado até hoje. Ele surgiu quando Pelágio, um monge inglês, foi para Roma e espalhou a doutrina do pelagianismo, que é a doutrina que a Igreja Católica usa. O que é o pelagianismo? Não tem pecado original, nem depravação total, que é a maneira que os evangelhos chamam, né? A natureza caída do ser humano. Então, se o sujeito fizer o bem, ele pode ser salvo. Então, Agostinho vai contraditar Pelágio, ele escreve Confissões, que é a experiência dele de fazer o mal simplesmente pelo prazer de fazer o mal. Ele cita o episódio das peras, eu botei um livro desse lá no Oasis, né, Confissões, que ele tinha pereira em casa, mas ele roubou do vizinho pelo mero prazer de fazer o mal. As peras do vizinho não eram tão boas. Ele também não estava com fome, ele também não as comeu. Simplesmente o prazer de roubar, de fazer o errado, de transgredir. Aí ele mostra que dentro de cada ser humano há uma natureza caída, uma natureza depravada, contrário do que Pelágio afirmava. Até hoje, a Igreja Romana usa a doutrina pelagiana, chamada semi-pelagianismo, e os reformados usam a soberania de Deus, que é a predestinação. Isso é para uma aula inteira. Mas é algo que todos nós buscamos, vamos dizer assim, né? E se você tem um livro de alguém que vai acrescentar na sua pessoa, né? Vamos dizer assim, um entendimento a respeito disso, vamos ler, né? Vamos ler Confissões. Muito grossa? Imagina. Tinha muita coisa para confessar. Os cristãos são peregrinos cujo verdadeiro lar. Deixa eu contar uma piada pessoal. Tinha 16 anos, já tinha amante, extremamente promíscuo. Mas ele teve angustiado porque a mulher era cristã. E ele sabia os princípios do cristianismo. Então ele tinha muita paz com aquela situação. Aí um dia eu orou a Deus, Senhor, me livra da lascívia. Porém, não hoje. Eu ainda tenho só 16 anos, né? Não é? Será que é só Agostinho? Os cristãos são peregrinos cujo verdadeiro lar é a pacífica cidade que está além da história humana. Sem essa esperança, disse ele, a presente realidade é uma falsa felicidade. Ela é de fato uma completa miséria. Então, esse era Agostinho. Ele teve completo entendimento de quanto ele era miserável sem a graça de Deus, né? Não é? O apocaliptismo medieval. Como eu falei para vocês, desde quando o Senhor Jesus foi aos céus, muitas pessoas pregavam a respeito do fim dos tempos. E traziam muitos com eles. Montano foi um desses, né? Então as pessoas se isolavam para esperar a vinda de Jesus. E a história mostra muitos fatos semelhantes. Por quê? Porque quem não compreendeu, né, que você tem que a volta de Jesus, ela já aconteceu para aquele que entregou sua vida para Ele, não é? Ele vai ficar esperando. Então, para mim, o Senhor, quando Ele entrou na minha vida, eu não tive mais preocupação nenhuma com isso. Quando o Senhor vai voltar, né? Então, mas o ser humano, né, ele anseia pela complexidade, vamos dizer assim, das coisas, né?
E sempre aparece alguém para enganar. E às vezes a própria pessoa que apresenta, né, o fim dos tempos, vamos dizer assim, às vezes faz até achando que está servindo ao Senhor. Mas a gente vê que as pessoas são envergonhadas, né? Porque o tempo passa e o Senhor não voltou. Então eu creio que o Senhor não, assim como está escrito, né? O Senhor não deixou essa data para ninguém, como a gente leu no livro de Mateus, né? A data ninguém sabe. Impossível você calcular o dia ou a hora. Mas era algo que predominava nesse período, porque era um período em que as pessoas não tinham o conhecimento. Então, isso fazia com que as pessoas entrassem, vamos dizer assim, em qualquer onda, né? Por quê? Medo, pavor, né? Os principais reformadores protestantes contestaram muitas doutrinas da igreja medieval, mas não manifestaram maiores preocupações com a escatologia, né? Verdade de Agostinho. O que é a escatologia bíblica? A escatologia cristã é o estudo do fim dos tempos, a consumação final de tudo, segundo a concepção bíblica cristã. A palavra escatologia é derivada de duas palavras gregas que significam último e estudo. Então a gente escuta falar muito, né, a respeito de escatologia. Então escatologia é isso. Tá? Agostinho não tinha essa preocupação. E ele combatia aqueles que pregavam, né, o fim dos tempos. Porque o fim dos tempos é uma forma de você aterrorizar as pessoas, enganar as pessoas. Quem tem mais ou menos a minha idade, sabe que eu, quando criança, as pessoas chegavam para mim e falavam: 1000 passou, mas 2000 não passará. Né? E eu tinha pavor, não queria nem pensar nisso, né? Que o mundo ia acabar no ano 2000. Mas isso era predominante, vamos dizer assim, naquelas pessoas por falta de conhecimento. Então, no final da Idade Média, início da Idade Moderna, né, 1520 é o final da Idade Média, tá? A fé cristã era dominada pelo monopólio da Igreja Católica. O dogma e as regras da Igreja ditavam a vida das pessoas. E Deus era visto como uma figura julgadora e rigorosa, que nunca deixava um erro impune. Então, como eu falei para vocês, a Igreja, junto com o Estado, foi contaminada, né? E a partir de então, as duas instituições tinham o objetivo, vamos dizer assim, de manter o poder. Então nós tivemos, né, durante esse período, sim, sempre teve um povo, né, mesmo dentro da religião, vamos dizer assim, que tinha um entendimento, mas como sempre o ser humano, né, nós também, a gente acha que só deve existir uma religião, né? Então era esse pensamento. Você não quer sair da religião que você está. Então isso é a dificuldade humana, né? De um sistema escravizatório que vem lá de trás. Lá de trás. Então Lutero, que é o reformista, né, mais conhecido, jamais ele pensou em fundar uma outra religião, vamos dizer assim. O objetivo dele era que a igreja se reformasse, reconhecesse, né, suas práticas erradas. Olha, o povo era tão, vamos dizer assim,
sonso, né? A massa, que acontecimentos que não conseguiam ser explicados, como tragédias pessoais, colheitas ruins, guerras e crises, eram vistos como consequência de pacto com o diabo. Aqueles que supostamente teriam feito tais acordos eram queimados na cruz. Então, você tinha que ter muito cuidado nessa época, né? Porque foi um período em que a religião perseguia as pessoas e queimavam, né? E torturavam. Isso é uma realidade histórica, é difícil falar sobre isso, mas tem que ser falado, né? Porque aconteceu. As bruxas eram apenas mulheres cultivando tradições inofensivas, que passavam de mãe para filha. Não muito diferente de muitas vovós de famílias do interior até hoje, que preparam remédios caseiros. Na época isso podia ser motivo para ir para a fogueira, né? Então, aquelas senhoras, né, que faziam remédios, as parteiras, vamos dizer assim, elas eram visadas e podiam ir para a fogueira. Foi um período de trevas. Defeitos físicos ou beleza acima da média também era questionado pela religião, né? Então, essas figuras que nós temos hoje, de bruxa e fada, sabe? É desse período. Aquela imagem, né, do desenho da Branca de Neve, né? Aquela senhora, né? Aquela velhinha, com aquela verruga, vem dessa época. Então, pessoas que tinham defeitos físicos iam para a fogueira. E mulheres muito bonitas também, porque eles julgavam que elas despertavam sentimentos que não deveriam ser despertados, né? Então, as mulheres não poderiam, nesse período, se cuidar, vamos dizer assim. Em 1233, o Papa Gregório IX, né, instituiu o Tribunal Católico Romano, conhecido como Inquisição ou Tribunal do Santo Ofício, que tinha o objetivo de terminar com a heresia e com os que não praticavam o catolicismo. Então, no Brasil, a gente tem muito recentemente o tal do AI-5, né? Não é? Que a história não cansa de falar. Então, um acontecimento que aconteceu em 1964, 67, o AI-5 é 67, isso. E está se falando mais do que nunca, né, nos tempos atuais. Então, a Inquisição, ou o Tribunal do Santo Ofício, ele foi criado com esse objetivo. E como é que eram, vamos dizer assim, como é que o tribunal agia? Mostrando seu poder, queimando as pessoas em praça pública. E isso, vamos dizer assim, mantinha a população sob controle. As pessoas tinham medo de se manifestar. Galileu Galilei é uma das pessoas mais conhecidas, né, e outros nesse período. Ele teve que desdizer aquilo que ele tinha afirmado para não ser queimado. Porque ele era um astrônomo e ele afirmou que a Terra era redonda. E a igreja dizia que não, né? Então, isso aconteceu. Aí uma gravura, né, um outro fato, né, que eu estudei, fui até em mais de uma fonte, né, para ter certeza de que estaria passando para vocês a informação correta. Quem vocês acham que eram mais queimados, né? Mulheres ou homens? Eu vi duas pessoas falar mulheres, né?
Exatamente. 80% das pessoas que foram queimadas nesse período eram mulheres. Né? Algo também que nós precisamos repensar. Os membros do Tribunal do Santo Ofício eram homens. Eram homens. Igual a mulher que veio para a gente na guerra, como se ela tivesse adulterando sozinha. E olha como a palavra de Deus nos ensina, né? Quem foi a primeira pessoa que anunciou Jesus ressurreto? Uma mulher. Uma mulher. Então o Senhor escolheu uma mulher para anunciar que ele estava vivo. Mas a religião, a mulher, ela não existe. Né? Essa religião do período das trevas, né? A mulher era nada. E hoje ainda a gente vê, né, tanta discriminação. Né? Não é? No ano 2000, essa informação é importante. 10 horas. Ah, já é hora, Maria? Ah, então tá. Não, já posso encerrar? Então, vou encerrar com essa informação. Tá? No ano 2000, o Papa João Paulo II pediu perdão pelos erros cometidos a serviço da verdade por meio do uso de métodos que não têm relação com a palavra do Senhor. A declaração papal referia-se às barbaridades cometidas pela Inquisição ou Tribunal do Santo Ofício. Somente no ano 2000, a Igreja Católica reconheceu esse erro terrível. Né? Então agora é a hora do lanche.